Um bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Instagram, Antônio Márcio Alves Leite. TikTok, Toninho Motoboy Express. Tá eu e o Félix aqui no gatinho, tá? Félix? Essa aqui é o carinho. Hoje está um pouquinho mais frio. Em vista de ontem, está 17 graus. Hoje é quarta-feira. Agora é 8h16 da manhã. Deixa eu até anotar aqui. 8h16. 16. Está eu e o Félix. Então, bom dia a todos. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Quarta-feira, 8h17 agora, né, Neguinho? Neguinho é bonitão, né, Neguinho? Não sei se dá pra ele violar, porque esse Neguinho aqui é preto. É bonitão, cara. Aí. Pretinho. Que carinho, né, Neguinho? Que carinho. Então nós vamos esperar as pessoas chegarem. Vamos trazer a mensagem o sobrenatural. Livro 6 do nosso profeta William Marlon Branco. Eu acho que é parte 10 agora dessa vez. Peraí. Você vai e volta, né, cara? Eu melhora, volta de novo. A confusão danada, né, filho? Acabou. É, velho. Eu não vou te dar carinho, tá bom? Tá? Vamos esperar as pessoas chegarem. Você quer participar da live? Quer, né? Tá meio frio, né? Você tá querendo comer? O meu gatinho quer comer, né? Bebe. Come. Come. É cola que ele quer. Bebe. É meu gatinho. Mentira. Então, 8h18 da manhã. Começando a live 8h16, né? Então, pensa em ficar aqui comigo hoje, tá, gente? É, Fred? Você quer ficar comigo? É, Fred? É, Fred? Xandu, Michele. Um bom dia, Deus abençoe. Então nós vamos esperar dar 5 minutinhos, né? Agora vai ficar faltando, quer ver? 8h16. 3 minutos para mim começar a oração. Vamos cantar somente creio, tudo é possível. Daquilo que cremos. Orar um pouquinho e trazer a mensagem com sobrenatural. Aí, acomoda aí. Aí, ó, vai ficar quentinho para nós dois, né? E cada um para você e para mim. Você esquenta aí, o dedo aqui. Bonito. Vai esquentar aí. É. Mas você fica com a cabeça quase caindo também, né, rapaz? É, né? 8h20. Mais 1 minuto. É 2 minutos para eu começar. Aí eu vou compartilhar minha live lá no Facebook, do TikTok, e vou começar a oração. Vou mostrar aqui. Meu braço tá doendo, gente. Eu agora tô fazendo exercício físico. Fui lá na praça fazer. Ontem eu fiz as pernas e ontem eu fiz as pernas. E ontem eu fiz os braços. As pernas hoje já tá melhor. Tava doendo ontem. Mas hoje os braços tá começando a doer. Já tá doendo só para levantar. Eu fiz muito movimento. Mas isso é resultado, né? É resultado do exercício que a gente está começando a fazer. Hoje eu quero fazer. Hoje eu vou fazer a perna de novo. Eu vou concentrar muito na minha perna.
Deixa eu compartilhar lá no Facebook agora. Chegou aqui para mim. Chegou aqui para mim. Tá compartilhada a live lá no Facebook, no TikTok. E agora nós vamos orar, tá? Vamos orar então, para trazer a palavra de Deus. Só de ti crer, só de ti crer, tudo é possível. Só de só de ti crer, tudo é possível. Só de ti. Senhor Deus, nessa manhã, venho aqui mais uma vez renovar minha força, pedir que o Senhor esteja aqui presente, nos alimentando com a Tua presença, com o Espírito Santo, Pai. Senhor Deus, essa manhã vamos falar sobre a Tua palavra, usando a mensagem O Sobrenatural, livro 6 do nosso profeta William Marlowe. Peço que o Senhor esteja aqui presente, nos ajudando, Senhor, nos orientando, nos instruindo sobre a Tua palavra. Usa-me, Senhor, essa manhã, através dessa mensagem, que eu possa transmitir a Tua palavra. Cada pessoa essa manhã que está aqui ouvindo essa live, ou as pessoas que vão ouvir, que saia abençoado, que entenda um pouquinho mais de Ti, que é a Tua palavra, Senhor. Dê o nosso alimento essa manhã, o alimento espiritual para a nossa vida. É o que eu lhe peço essa manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, novamente, eu dou um bom dia a todos vocês aí. E agora vamos dar continuidade à mensagem do nosso profeta William Marlon Branco. Eu gosto de mostrar a mensagem. A mensagem está aqui, ó. Essa mensagem é grande para mim. Eu estou na página. Eu vou ter que ir devagarzinho, porque meu braço está dolorido, viu, gente? Por causa do exercício que eu fiz, tá? Eu estou na página 38. Agora eu estou na parte 10. Rosa cheirosa entrou. Anthony Costa, bom dia a vocês aí, tá? Então vamos dar continuidade. Igrejas na área de Phoenix, pelas próximas 2 semanas, do domingo à tarde, em 27 de janeiro. Ele terminou esse dom de pregação no Ramadã, onde ele falou para os homens de negócio do Evangelho completo sobre o tema, o absoluto. Deus tem que ser seu absoluto da sua vida. Então, nosso profeta vai trazer uma mensagem do absoluto nesse lugar. E qual que é o absoluto da sua vida? Eu quero fazer essa pergunta para você hoje, assim. Ele mostrou o quão importante é o conceito de absoluto para a nossa sociedade, usando exemplos que são desde o árbitro do jogo de basquetebol e os semáforos dos cruzamentos, até as decisões legais da Corte Suprema dos Estados Unidos. Então, o nosso profeta está usando 3 exemplos que são os absolutos.
E você tem que acatar aqueles 3 exemplos. Ele tomou o seu texto de Filipenses 1:20-22, onde Paulo disse: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Jesus disse, Jesus Cristo era o absoluto. Então ele deu exemplo de 3 coisas, e agora ele está falando que o Jesus Cristo é o absoluto. E tem que ser. Jesus Cristo era o absoluto de Paulo, a fonte de todas as forças e a base para as suas decisões. Então, na nossa vida, para nós tomarmos decisões, a gente precisamos do absoluto. E esse absoluto tem que ser o Senhor Jesus, para nós tomar nossas decisões. Assim deve ser com cada cristão. Billy disse, Billy é o nosso profeta. Nessa era atômica de incertezas, o cristão precisa mais do que uma simples experiência de ser ungido na igreja. Ele precisa do absoluto da sua vida. Você precisa de uma âncora, um absoluto, que você sabe que não vai falhar. A única coisa que não vai falhar é o Senhor Jesus. Tudo vai falhar. Mas Cristo não pode falhar. Ele é o absoluto do crente. Se Cristo é seu absoluto, você está ligado a Ele. Então você está ligado à palavra de Deus. Então, se você colocar essa manhã Cristo como absoluto na sua vida e ligar Ele à palavra de Deus, você não vai ficar mais sem a palavra de Deus. Você vai estar sempre conectado à palavra de Deus. Como você sabe que se tem o absoluto, certo ou não? Se você ler nas Escrituras alguma coisa que Cristo nos comissionou a fazer, então alguém tem que dizer que aquilo foi só para os discípulos, ou se aplica para alguém mais tarde. E você crê naquela pessoa e não crê nas Escrituras, então Cristo não é seu absoluto. Então, se você não crê na palavra de Deus e crê no que as pessoas dizem, o Senhor Jesus não é seu absoluto. Caô oficial. Aquela pessoa que tem desvio das Escrituras e te guiou para fora do caminho, é seu absoluto. Uma pessoa que fala ao contrário das Escrituras. De Cristo, a palavra deve ser seu absoluto. As Escrituras de Deus, a palavra de Deus tem que ser o absoluto da vida do cristão. Não deixe nada te conduzir para fora do caminho da palavra de Deus. Quando Deus dá ao homem o Espírito Santo, ele direciona essa face para o Calvário e para a palavra diante dele. Agora, pequenas trepadeiras dirão se levantar dos lados daquela estrada. Entra e se enrolar ao redor dessa pequena árvore. E você pensa que isso é muito inocente. Mas a primeira coisa se sabe é que isso se agarra a você de tal maneira até te puxa para o caminho errado e te faz inclinar para
o lado errado. Então, aquelas galhas que vai ao redor da árvore e enrola ela, fica puxando ela para o lado errado. E muitas vezes as pessoas que não creem na palavra de Deus, ou que até usam a palavra de Deus para te induzir ao erro. É por isso as filosofias mundanas têm entrado em nosso meio, até começarem a nos empurrar em direção ao mundo. Então, muitas organizações, muitas pessoas estão entrando na igreja e te levando para o mundo. Você tem que tomar a espada de 2 gumes da palavra de Deus e cortar tudo que é mundano, cortar tudo do mundo. Então você pode ficar certo com esta palavra, você pode ficar certo com Deus também, porque ela é o ultimato, ela é o absoluto de todo crente. A palavra de Deus tem que ser o absoluto de todo crente, de toda pessoa que se diz cristã. Se a palavra fala que isso é errado, você tem que acatar. O homem ou uma mulher que é cheio com o Espírito Santo irá pontuar cada promessa de Deus com um amém. Alguém pode te dizer, os dias de milagre já passaram. Não há tal coisa como cura divina. O batismo com o Espírito Santo foi para outra era. Então você lê na Bíblia o que Pedro disse no dia de Pentecostes, quando eles estavam compungidos em seus corações e quiseram saber o que fazer para serem salvos. A receita aí para você saber como você vai ser salvo. Agora, se une-se à igreja, a resposta. Então, você ser unido à igreja que você frequenta não é a resposta. Ele teria dito, encontre o corpo e una-se à igreja. Então, o discípulo de Deus, Pedro, falaria isso. Mas ele não disse isso. Ele lhes deu a prescrição exata de que eles deveriam fazer. Então, Pedro ensinou como que você ia conseguir a sua salvação. Não foi falando, ligando à igreja fulana de tal. Não. Ele disse, então há um segredo aí para você receber a sua salvação. Arrependei-vos, e cada um de vós, e sejais batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados. Então a receita é essa aí. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E recebeis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, e a vossos filhos, e para todos que estão longe, e tantos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Existe o absoluto, a palavra de Deus. O Cristo, cheio com o Espírito Santo, sempre querá e guiará de acordo com a palavra de Deus. Voltando para Tucson, Billy, nosso profeta, teve o merecido descanso. Ele ainda sentiu a pressão da incerteza em seu peito. Apertando-lhe com um novilho, aperta um cowboy contra a cerca de um curral. Ele podia afastá-la, mas ele sempre voltava. Numa manhã, logo que ele retornou de Fônix, ele acordou cedo e ficou na cama pensando sobre o futuro.
braço tá ruim para virar, mas vai melhorar. Se perguntando por que o Senhor tinha lhe enviado para o oeste. Em sua mente, ele relembrou suas recentes visões sobre os anjos, vindo a ele em forma de pirâmide. A visão tinha começado com uma explosão. Como alguém poderia sobreviver a um estrondo tão forte? O que aquilo significava? O nosso profeta está pensando sobre aquele fato que aconteceu com ele na visão. Se o Senhor planejava levá-lo para o lar celestial, breve, ele teria que planejar para a sua igreja cuidar de sua família. Billy Paul estava com quase 28 anos e podia cuidar de si mesmo, mas Billy se preocupou com o restante de sua família, porque eles eram completamente dependentes dele para sobreviver. Quietamente ele ouviu uma voz em sua mente dizer: vá para o canhão Sabino. Sem tomar seu café da manhã, ele saiu de sua casa e se dirigiu ao norte de Kentucky, onde as montanhas Catalinas se erguem abruptamente, permitindo a cidade de se espalhar naquela direção. Ele seguiu a rodovia leste, paralela com as montanhas, que brilhavam como bronze, com o sol da manhã. Nebulosos cânions cerravam essa cadeia de montanhas. Um desses canhões é agora o Parque Nacional. Billy, nosso profeta, entrou no cânion Sabino e dirigiu seu carro para a parte norte, numa estrada estreita que seguia o riacho. Sabino havia muita água no rio. Durante os meses de inverno, alimentada pela neve que derretia das encostas do monte Lemon, a água fluía de uma lagoa para outra. Algumas vezes escarpeando sobre os pedregulhos, e outras vezes rodeando-os, e irrigando uma variedade de árvores. Plantanos, choupos do Canadá, salgueiros, freito e nogueiras. A princípio, o riacho ficava no lado leste, à sua direita, mas em pouco mais de uma milha, 1969 metros, ele cruzou o riacho 9 vezes em pontes estreitas feitas de pedras e concretos, terminando a sua esquina. Logo a rodovia se distanciava do riacho e subia a várias centenas de pés, findando em uma área de estacionamento para trilhas de caminhada. Então ele andou até chegar nesse local. E nesse local tinha estacionamento e tinha pista para caminhadas. Billy pegou a trilha que seguia a parede oriental do cânion. Ele estava acima das árvores. Agora, ouvindo o chilrer
do pássaro daqueles territórios, abaixo dele, de algum lugar do penhasco acima, uma pomba arrulhava para seu companheiro. Sobre a encosta ocidental do Carió, Sabino estava incidindo à luz do sol, mas ao longo da encosta oriental, Billy caminhava à sombra de um enorme penhasco, bastante elevado acima dele. Lugar muito íngreme, né, para subir. A paisagem aqui era de um paraíso botânico, com serem altos. Os cactos saguaro se destacavam distintamente das encostas mais baixas, como soldados se rendendo com os braços levantados, mas as variedades de cactos menores preenchiam os espaços entre as rochas também. Havia os cactos coroa de Cristo, com centenas de espinhos que se curvavam como ganchos, e o cacto opudia, que parecia uma coleção de raquetes de pinge-ponge, com espinhos, e muitos outros tipos. Havia também vários tipos de árvores de deserto, como a algarroba e o palo verde. Esses absolutos tinham espinhos em seus galhos, escondidos em meio a uma profusão de minúsculas folhas. Acima dele, a encosta do canho, encontrava um penhasco vertical de centenas de pés de altura. Pouquíssima vegetação crescia naquelas alturas das rochas. Depois de fazer uma caminhada de cerca de 20 minutos, Billy, nosso profeta, chegou a uma área cheia de montes, penhascos, um agrupamento de montanhas intermediárias que ficavam bem abaixo dos penhascos mais altos, mas muito longe da base do Carió. Ele escalou ele escalou o monte mais próximo. Então ele teve uma caminhada bem grande, ele foi distanciando muito da onde que ele se estava. Procurando para descansar no lugar relativamente plano, quase no topo. Algumas colunas rochosas ainda podiam ser vistas, muito acima dele, mas para seu propósito, aquele ponto era o mais alto que ele queria subir. Ele observou um servo caminhando pela trilha de caça, numa encosta abaixo dele. Billy, nosso profeta, ficou imóvel e só observava enquanto o servo fazia uma pausa. Levantava a cabeça e ouvia o som de perigo. O único som que Billy podia ouvir era o manso borbulhar do riacho, se misturando com a suave respiração de uma brisa leve. De repente, uma rajada de vento soprou seu chapéu, que rolou alguns metros antes de ficar preso em uma planta chamada ocotilo.
Assustado com o movimento, o servo correu. Resgatando seu chapéu, Bili, nosso profeta, ajoelhou ao lado do Ocotilo para orar. Então, o nosso profeta fez essa caminhada toda, saiu de onde ele estava, foi para um lugar alto, montanhoso, para ele conversar com Deus, para ele orar. Só escutando a natureza, o riacho da água, um lugar bem alto. E ele ficasse ali sozinho, só a natureza. O cocto é o arbusto, mas não tem um tronco central. Ele fez de tronco. Os galhos todos derivam para cima de um ponto central no chão. Seus galhos são cobertos de folhas, e cada folha esconde um espinho de uma polegada de comprimento. O cotilo é parente de uma planta espinhosa em Israel, da qual, muito tempo atrás, um soldado romano desceu uma coroa para colocar na cabeça de Jesus Cristo, no dia que ele foi crucificado. Então, nosso profeta estava no lugar rochoso, alto, e que tinha uma árvore lá que tinha tanto espinho, que foi dessa árvore que foi tirado aqueles espinhos para crucificar o Senhor Jesus Cristo, colocou na cabeça dele. Pondo sua Bíblia no chão, ele, nosso profeta, virou a cabeça em direção aos penhascos orientais, ergueu as mãos e orou em voz alta. Lá ele podia orar em voz alta, não tinha ninguém lá. Era um lugar sozinho, com o riacho, com a natureza. Ó Senhor, o que aquela explosão significa naquela última visão que tu me destes? Então está conversando com Deus aqui agora, o nosso profeta. Ele podia conversar lá na porta, lá dentro da casa dele, no quartinho, não podia? Mas Deus levou ele para o deserto. Agora eu quero que vocês captem aí. Quando Satanás foi atentar o Senhor Jesus foi para onde? Para o deserto. Então o nosso profeta estava no lugar montanhoso, alto, na natureza, conversando com Deus em voz alta. Senhor Jesus, o Senhor me deu uma visão e eu não compreendi aquela visão. O que significa? Aquilo significa minha morte. Eu não estou com medo de morrer. Senhor, aquela visão significa minha morte. Mas eu preciso saber para que eu possa preparar a minha família. Se for para eu morrer, eu vou preparar minha família primeiro. Não me leva agora não, Senhor. Se tu fores me levar para casa, logo deixe que isso aconteça. Aqui em cima, onde ninguém vai encontrar meu corpo. Mas como é que eles vão te enterrar, profeta? Pensa assim, não. Talvez algum dia tu permita José encontrar a minha Bíblia colocada aqui. De repente ele sentiu alguma coisa sólida tocar a sua mão direita. Instintivamente seus dedos agarraram o objeto e ele olhou. Estava sozinho lá na montanha, no lugar que Deus pediu para ir. Sozinho orando, conversando com Deus. Não era homem doido não, tá? Homem separado de Deus. Fazia a vontade de Deus. Deus falou para ele ir para lá. Ele foi lá porque Deus mandou ele ir. Senão ele orava na casa dele mesmo. Ele olhou para ver o que era. Ele ficou espantado. Ao ver uma espada de 2 gumes encaixada em sua mão. Então veio uma espada para ele. Vocês sabem o que significa espada?
é a espada do rei, é a espada de Deus. Ela corta tudo de pecado. Deus fala assim, é uma espada para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Essa é uma espada poderosa, que estava na mão do nosso profeta, para ele combater todas as coisas de mal. Com uma lâmina apontada para o céu, ele abaixou a mão para examinar a espada mais de perto. O protetor de sua mão parecia de couro, e o cabo parecia de pérola. O sol tinha se erguido o suficiente para que os seus raios invadissem o Carion pelo lado leste. E um galho de raios brilhantes fez com que a lâmina da espada brilhasse como a prata polida. Os fios pareciam afiados. Billy sentiu um misto de atração e repulsar por aquela lâmina curta de 2 gumes. Ela cortava os 2 lados da espada. Ele sempre teve medo de espada e se sentia contente de não ter vivido naqueles dias quando as espadas eram, às vezes, usadas para resolver disputas. Tempo atrás era na espada, não era na bala, não. Era a espada que eles usavam. Isso é estranho, ele diz. Novamente, a espada no ar, ela parece tão real como qualquer coisa que já segurei em minha mão. Em algum lugar perto de mim está o mesmo Deus que criou um carneiro para Abraão, o mesmo que criou aqueles esquilos para mim em Indiana e em Kentucky. Agora ele criou esta espada, mas que será que eu tenho que fazer com ela? Eu sei que reis usaram essas espadas para condecorar heróis. Talvez isso signifique que eu vá impor as mãos sobre alguém e ordená-lo como ministro. Ele ficou surpreso ao ouvir uma voz retumbar das alturas do Cariú. Esta é a espada do rei. A espada do rei é a espada do Senhor Jesus Cristo. Mas por que me mostra a espada de um rei? Então o nosso profeta está perguntando ao Senhor Jesus que está conversando com ele, tá? Essa voz é de Deus. Ele perguntou ainda em certo. Não, a espada de um rei? A voz respondeu, enfatizando o artigo. É a espada do rei, a espada de Deus. No instante, a espada desapareceu. Embora a mão de Billy estivesse agora vazia, seu coração estava cheio. Agora ele entendeu. Deus é o rei. A espada do rei é a sua palavra. Então, quem vai interpretar a palavra de Deus, do rei, é o nosso profeta de Deus. A espada sua é isso aqui, ó. A espada sua é isso aqui, ó. A mensagem, a Bíblia. Essa é uma espada para cortar os 2 lados. Do pecado, da vida errada. E quem tem a espada é Deus. E Deus está transmitindo essa espada para o nosso profeta. Agora entendi. Deus é o rei, a espada do rei é a sua palavra, a Bíblia. A bússola que Billy usou para guiar a sua vida, seu absoluto sobre o qual ele tinha firmado seu destino eterno. Eu estou quase terminando. Não, ainda dá tempo. Mais umas 2 páginas dá.
Enquanto seu coração acelerado voltava ao compasso normal, ele sentiu o Senhor falando para ele mansamente, como uma voz em seu coração, dizendo: Não tema a morte. Esta é a terceira puxada de seu ministério. Então Deus está falando para o nosso profeta: não precisa temer a morte. Só que agora que vai ser seu terceiro ministério, a terceira puxada do seu ministério. Pegando sua Bíblia, ele correu de volta para seu carro, com gritos de alegria, que encoraram por entre as paredes douradas do cânion. Agora ele estava satisfeito, já que aquela visão de anjos não significava que ele iria morrer. Então ele entendeu que ele não ia morrer. Aquilo era a terceira puxada do ministério dele. Pelo menos não por aquele tempo. Deus tinha agora mais para ele realizar antes disso, antes dele morrer. Alguns dias mais tarde, Billy, nosso profeta, pediu para que Billy Paul, seu filho, enviasse o cartão para todas as pessoas da lista da campanha Branham. Ele é o William Marlon Branham, então, as pessoas da igreja dele, informando-as que eles estariam de 17 a 24 de março em Jacksonville, conduzindo uma série especial de reuniões. Ele pregou somente uma vez em fevereiro, e esse compromisso foi em Kentucky, de modo que ele não teve como viajar para muito longe. Bem, descansado, ele planejou uma caça de javalis antes de voltar a Jacksonville. Ele fazia intermeio às suas campanhas e ele descansava. E aí, no descanso dele, ele gostava de caçar. O javali é um tipo de porco americano equivalente ao porco europeu, mas é diferente do porco doméstico. Menor, mais resistente e bem adaptado para sobreviver no ambiente rígido do deserto do sudoeste. Então ele queria caçar o porco lá. Aquele ano, no Arizona, a temporada de caça começou na sexta-feira. Lá tinha temporada de caça lá nos Estados Unidos. 1º de março e iria até o dia 10. Princípio, Billy, nosso profeta, planejou caçar o dia aberto da temporada. Seu plano mudou quando ele recebeu um longo telegrama de uma mulher do Texas. Ela lhe implorou para vir a Austin e pedir ao tribunal para ser misericordioso com seu filho, que estava em vias de ser condenado à pena de morte por seus crimes. Tendo lido nos jornais sobre esse caso, Billy sentiu que, se ele não tentasse salvar a vida daquele jovem, ele nunca mais seria capaz de caçar novamente. Ele adiou a caça para tentar salvar esse jovem. Lá nos Estados Unidos, quando dá pena de morte, tem gente, não, lá morre mesmo. Não é igual no Brasil, não, tá? Sua expedição de caça e planejou uma viagem rápida a Austin. Ele também ligou para um pastor em Austin. Não, Austin, que o tinha convidado para pregar em sua igreja se alguma vez ele fosse àquela cidade. No domingo, dia 3 de março de 1963, Billy, nosso profeta, e Billy Paul, seu filho, foram a Austin, Texas. Na segunda de manhã, Billy tinha seu
momento no tribunal. Na segunda noite, Billy pregou ao auditório. Ele pregou no auditório, cidade. Então voltou para casa imediatamente após o culto. Amigos o levaram de volta a Tucson. Enquanto Billy, Paul, seu filho, continuou em direção ao nordeste para Jefferson, seu filho ficou lá, nessa direção. Na quarta-feira, 6 de março, William Marlon Brando, nosso profeta, Fred Saltman e Jenny Morgan carregaram a picape de Saltman com seus rifles. Então agora estão planejando caçar. Equipamentos de camping. Eles seguiram na rodovia leste para Wilson. Então viraram para o norte e dirigiram numa estrada de cascalho até chegarem ao lado leste da cadeia da montanha Galiuro. Eles estavam perto da cidade fantasma de Susta, Mineira, o Pico Sussete, a 7.104 pés, 2.165 metros, acima do nível do mar. Era o ponto mais alto da área. Ele se erguia a pelo menos 2.000 pés, 609 metros, acima do nível do vale, entre as montanhas Galiuro ao leste e as montanhas Pidaleno ao norte. O lugar, pelo jeito, é alto para danar. Naquela tarde, eles montaram o acampamento numa área seca onde antes havia um lago, próximo a um penhasco, e curvava ao redor deles, como os dedos tortos da manhã de um gigante, na posição horizontal. O solo do Carrion estava cheio de árvores de eu não sei ler essas coisas, tem coisa aqui difícil. Algaroba, o que dava aos caçadores bastante sombra quando eles estivessem acampados. Na quinta-feira, Billy, nosso profeta, avistou uma vara de javalis e matou um, mas seus amigos voltaram para o acampamento à noite com as balas ainda em seus rifles. Só o nosso profeta matou os javalis para eles comer o javali. Devia estar com fome, né? Deus só deu para o nosso profeta um para eles comer. E ele matou lá para eles comer. E eles voltaram com os rifles cheios, não deu nem um tiro. Agora que Billy conhecia a área geral onde o rebanho de... Deixa eu ver se vai dar tempo de eu ler mais uma. Eu acho que vai dar tempo de eu ler mais uma folha para vocês aqui. Javalis estava se movendo. Ele pensou que poderia ajudar Fred e Jenny matar seus javalis no dia seguinte. No amanhecer de sexta-feira, 8 de março, Billy, nosso profeta, mandou Fred e Jenny subirem por um lado, enquanto ele ia por outro, para a intenção de colocar os porcos selvagens na direção deles. Esse local era uma região de mata fechada, dominada por árvores de essa palavra é difícil de eu ler, algaroba, crescendo em 3 metros a 75% de metro de altura. Dependendo da profundeza do solo. A elevação mais alta da floresta, Galiuro, fez o clima muito frio.
aqui para o cacto sanguário suportar, mas outras variedades eram abundantes, como o cacto barrel e o cacto pera espinhosa. A vegetação era expansa no fundo do canyon, dando bastante cobertura para os javalis se esconderem. Então o javali ficava escondidinho ali, não tinha nem como chegar deles, nem para pegar, pelo que eu estou entendendo aqui. Billy, nosso profeta, subiu ao cume no topo do desfiladeiro para poder avistar os porcos. Camuflados, estavam camuflados com mais facilidade. Naquele momento, ele teve uma boa visão da série de cumes que se erguiam nos picos mais altos desta modesta cadeira de montanha. O pico sulteste se erguia a pouca distância ao sul de onde ele estava. E o pico Shira ficava a 16 quilômetros mais ao norte. Kentucky estava a cerca de 64 quilômetros a sudoeste. Ele caminhou por várias horas, por vezes em terrenos mais altos, outra vez embaixo dos barracos, parando em frente para observar o terreno através de seus binóculos. Por volta de 8 horas, ele avistou Jenny e Fred a pelo menos 1.600 metros dele de distância. Fred estava na altura do outro lado do cano. Billy acenou e Fred acenou de volta. O sol, que brilhava no céu sem nuvens, tinha acabado com o frio da manhã. O suor pingava da faixa de absorção de suor do chapéu. Perto de Billy, nosso profeta, ele sentou numa pedra para descansar, colocando sua arma no colo, observando o carrapicho na barra de sua calça. Ele o tirou e observou a semente. Será? Eu vou ter que encerrar por aqui, gente. Hoje não deu para vocês entenderem muita coisa, não. Hoje está falando de caça, está falando dele, pelo menos percebeu que ele ia trazer a palavra de Deus, a espada de Deus é a palavra, né? Mas ele está aqui com experiência com seus amigos, descansando numa caça. E aí nós vamos caminhando na mensagem. E aí amanhã, se Deus quiser, nós continuamos, porque eu não tenho mais tempo. 1 hora de live, né? E a gente vai desenrolando a mensagem. Então Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Hoje, até que hoje, ele não falou muitas coisas assim, não. Ele falou mais coisas de caça, seu ministério mudou, mas espero que amanhã já seja uma coisa assim, mais assim, que a gente possa captar mais coisas. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live. Eu estou fazendo exercício físico e meu braço está duro, está doendo. Ontem eu fiz exercício da perna, ontem exercício da perna, ontem eu fiz exercício do braço, hoje eu vou fazer da perna, os braços estão doendo. Mas é maravilhoso fazer exercício. Um bom dia a todos, Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus. Amanhã, se Deus quiser, nós estamos aqui novamente. Um bom dia e eu vou encerrar a live aqui no Instagram primeiro.